Hoje, 3 de maio, é Dia Mundial da Asma e nós recebemos a doutora Maria do Céu Teixeira para nos falar sobre este dia, sobre as efemérides e qual que é a programação feita em torno do Dia da Asma. Muito bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia. Bem-vinda uma vez mais neste programa. Obrigada. Eu que agradeço o convite para estar aqui presente e falar, portanto, chamar a atenção para esta situação clínica que muito nos preocupa, nós médicos. Exatamente. Precisamente, Pamori, é uma doença que é crônica, doutora, que tem Exato. cura e que deve ser controlada e, às vezes, também, como ela começa na criança, né? Pais, doutora, se que estiver atento à criança, isso que está dá conta, que sim? E a doutora acha que é alguma falta, por exemplo, de estar atento ou os sintomas demoram a aparecer? Como é que tudo isto acontece? É sim, por isso é que, portanto, comemora-se desde 1998 o Dia Mundial da Asma, com o objetivo precisamente de chamar a atenção para os pais e os profissionais de saúde para esta doença, que, como disse, é uma doença crónica, que é uma doença que habitualmente acompanha o indivíduo até, portanto, durante toda a vida e que é preciso um bom controle para que tenha uma boa qualidade de vida e que possa melhorar e muitas vezes melhor até desaparecerem os sintomas. É este o grande objetivo. Mas para isso é preciso ter alguns cuidados, não só por intermédio, portanto, a própria pessoa que tem a doença, como também cuidados de saúde, medicação, de forma adequada para que minimizar o impacto da doença, portanto, diminuir os sintomas e diminuir o agravamento desta doença. Exatamente. Não soube também, mas não passa, portanto, 2 anos de pandemia, com uma doença que também ataca nas vias respiratórias. Foi uma preocupação a mais às pessoas que têm asma quando surge tudo esse surto de Covid. Agora está, pronto, casos estão muito menos, mas ainda é uma preocupação. Desde o início que foi uma preocupação para os médicos que trabalham fundamentalmente com esta patologia, a nível internacional e em Cabo Verde também. Portanto, havia o receio de que esta pandemia, o vírus de SARS-CoV-2, pudesse ter alguma influência mais negativa na vida e na evolução dos doentes com asma. Felizmente isso não se verificou. Portanto, os dados que nós temos mais recentes, dados atuais, apontam para que não houve um grande impacto, um impacto excepcional. Este programa conta com o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados. Olá, eu sou Carlota Barbosa. Sou Evelice Carvalho. Estamos juntos todos os dias. Aqui na televisão de Cabo Verde, a partir das 13 horas. Passa a medicação de forma adequada. Também se consegue perceber com alguma antecedência se vai haver um agravamento ou não e adequar a terapêutica à situação e, portanto, tentar minimizar o impacto que a doença possa ter na vida das pessoas. E para ser uma doença crónica, que a pessoa tem que conviver com ele pronto, a vida toda, ele é passado para o filho? Por exemplo, se um pai ou uma mãe é asmática, tem probabilidade de passar a ser filho? Sim, é uma doença com um caráter genético muito importante. Portanto, o que quer dizer que quando existe na família, principalmente no pai ou na mãe, mais na mãe, a probabilidade do filho ter é grande e, portanto, os pais também que são asmáticos devem ter um cuidado redobrado para estarem atentos aos primeiros sintomas e que, portanto, a criança seja logo avaliada e medicada de acordo com a situação clínica, porque nem todos os asmáticos precisam de medicação contínua. O tratamento da asma é realmente, portanto, para os doentes com asmas moderadas a graves, a terapêutica pode ser diária,
Mas há situações em que temos asmas intermitentes e que a medicação não é necessário que seja diário. Mas isso é uma avaliação feita pelo médico assistente, que avalia a situação da criança, qual é a gravidade da situação e, portanto, prescreve a medicação de forma adequada para cada situação. Portanto, nós não podemos generalizar, porque cada pessoa é uma pessoa, cada asmático é um asmático e a situação é diferente de pessoa para pessoa. E, portanto, uma avaliação clínica adequada, um controle adequado, melhora consideravelmente a vida. É necessário. Sim, diminui muito os sintomas e previne o agravamento da doença. E já que já nos toca nesse ponto que é a da medicação e do controlo, uma pessoa asmática, seja ela, um asmático mais suave, outro mais grave, qual que é a periodicidade que deve ter nesse controlo e as medicações são caras? É uma questão que aqui... O controle também depende do doente. Nós temos doentes perfeitamente controlados e que portanto, fazem a sua reavaliação 1 ou 2 vezes por ano. Há outros em que a situação ainda não está controlada ou a situação é ligeiramente mais grave e que necessitam de avaliações mais apertadas, muitas vezes até em determinados períodos mensal, até se conseguir controlar a patologia. A patologia, esta doença, controla-se com a medicação. Há uma medicação que é preventiva e que é feita diariamente e que também é prescrita de acordo com a situação clínica da criança. Temos alguns medicamentos que vamos manejando de acordo com a situação. Em Cabo Verde, felizmente, conseguimos ter a maioria dos medicamentos para controle dos nossos doentes asmáticos. Não temos ainda os medicamentos de última geração, mas temos conseguido controlar com os medicamentos que temos. Os medicamentos não são baratos, realmente, mas há, portanto, para os doentes crónicos há a possibilidade de adquirirem a medicação, ser comparticipado e para algumas situações, para os doentes carenciados, as estruturas de saúde têm medicamentos que disponibilizam gratuitamente para esta situação, porque há uma lista de medicamentos essenciais para cada patologia, a asma também tem, e que, portanto, para a maioria das pessoas, consegue-se com esses medicamentos controlar a doença. Muito bem. E em relação aos profissionais, não tem profissionais capacitados e especializados na área ou temos um déficit? Como em todas as especialidades em Cabo Verde há um déficit. Os especialistas estão concentrados na Praia e em São Vicente. As outras ilhas ainda não têm especialistas na área, portanto, imunoalergologistas ou pneumologistas, não têm, mas, como sabe, os doentes, quando é necessário, podem ser transferidos para um desses hospitais para serem avaliados por um especialista. Porque as situações menos graves, as situações ligeiras, podem ser controladas no local de habitação, portanto, nas suas ilhas. Quando a situação agrava ou complica-se, ou o médico da zona não está a conseguir controlar a doença, então pede uma consulta e transfere o doente para um destes hospitais para avaliação. Nós também fazemos consultas por telemedicina. E avaliamos muitos doentes por telemedicina, doentes com esta situação. Portanto, orientamos à distância e, quando é necessário, eles vêm, portanto, são transferidos para os hospitais centrais. Interessante. E neste dia, que é celebrado? Você tem alguma programação em especial? Só este dia ou é o ano todo? Como é que é feito a vossa comunicação em torno à sensibilização também por via de uma boa comunicação? O Dia Mundial da Asma é comemorado hoje, portanto é hoje que se assinala em todo o mundo este dia e, portanto, e temos este dever, entre aspas, de comunicarmos com a população para chamar a atenção para esta necessidade do bom controle da patologia, que não passa só pela medicação, passa também pelo controle ambiental, porque estas doenças alérgicas, a asma é uma doença alérgica fundamentalmente, e que, portanto, o ambiente, o local onde a pessoa vive, os poluentes, os hábitos de vida, têm uma influência muito grande na evolução desta doença. Como sabe, portanto, nós temos os alergenos, aquilo que desencadeia as crises, pode ser o pó, mais frequentemente, os pólenes, animais, pelos de animais, existem no nosso ambiente. Portanto, nós temos, o doente asmático tem que ter alguns cuidados redobrados em relação a
estes alergenos, estas substâncias, para que não haja exacerbações tão frequentes. Portanto, e como eu ia dizendo, o Dia Mundial da Asma é um dia que nós focamos essencialmente na prevenção, no tratamento destas doenças, mas esta patologia, portanto, como é uma patologia que atinge cerca de 10% em média da população mundial, portanto com algum impacto na saúde pública, aproveitamos todas as ocasiões, tudo aquilo que nos é proporcionado para falar sobre esta doença e chamar a atenção. E também não esquecer que esta doença muitas vezes vem associada a outras doenças alérgicas, a rinite, o eczema atópico, e que é necessário também controlar, principalmente a rinite, para podermos controlar a asma. Não podemos focar só na asma, porque se tivermos uma asma e não controlarmos a rinite, não vamos conseguir o controle do nosso doente. É complicado, principalmente agora que não tem um país tropical como o nosso, que também o tempo está sempre muda. E doutora, tem alguma época em especial que os doentes devem ter mais atenção? Sim, aqui em Cabo Verde, a época em que há mais exacerbações da doença é naquela época que nós chamamos da época da bruma seca, em que existe uma poeira no ar, portanto, que vem do Saara, e que é sempre um período em que há um agravamento, porque essa poeira, portanto, ao inalar, provoca alguma alteração, tipo inflamação no brônquio, e agrava sempre a patologia alérgica, portanto, tanto a asma como a rinite nos doentes. E os cuidados básicos, só para finalizar aqui esta conversa, cuidados básicos que qualquer pessoa que esteja aquele outro lado na casa e que está sofrendo de asma pode ter enquanto é que tem um controle, enquanto é que é médico, já agora no tapiri para fazer o controle, para médico especialista. Os cuidados que se deve ter em casa, dentro de casa, é fundamentalmente com o pó, porque é a substância que existe dentro de casa que é muito relacionada com as crises e com a exacerbação, portanto, com o desencadear das crises ou com o agravamento. E, portanto, os doentes que têm alergia ao pó, mesmo que não saibam concretamente que são alérgicos ao pó, que não tenham feito nenhum exame que diga é alérgico ao pó, convém ter estes cuidados, porque a poeira no ar pode também funcionar como um irritante e agrava muitas vezes os sintomas. Portanto, limpar o pó com um pano úmido, não varrer com vassoura, também para não deixar o pó no ar, portanto, passar sempre com um pano úmido. Ter a casa com muitos poucos apetrechos também, porque quanto mais coisas temos em casa, mais pó se acumula e mais difícil é de limpar. Portanto, tapetes com pelo muito baixo, que não acumulem muito pó, se pretendem ter tapetes. Portanto, aquilo que se recomenda é não ter tapetes, mas ter tapetes sem pelo, de algodão, que se possa lavar frequentemente para tirar o pó. Cortinados, colchas de cama também muito leves, portanto, tudo produtos que não acumulem muito pó. Exatamente. E os animais domésticos também ter atenção, porque os animais domésticos também são um fator muito importante no desencadear. Portanto, há muitas pessoas que são alérgicas ao pelo do cão e do gato e, portanto... Agora lembrei-me, nós é um povo que usa ventoinhas em casa. Eu não sei se isso também tem alguma coisa a ver, ventoinha, ar-condicionado às vezes muito tempo sem manutenção, não é? Pois, o ar-condicionado sem manutenção, para além de acumular o pó, e depois quando ligamos, esse pó também é aerosolizado, também pode acumular alguns micro-organismos, nomeadamente fungos, que podem também ser prejudiciais para os doentes asmáticos. Portanto, não é proibido, não é desaconselhável, mas tanto a ventoinha como o ar-condicionado devem ter manutenção regular para que não haja acúmulo de pó e para que pode provocar o agravamento. Em relação à ventoinha, nós sabemos que a mudança de temperatura, as mudanças de temperatura de quente para o frio, do frio para o quente, pode provocar também um agravamento e, portanto, colocar a ventoinha numa velocidade muito grande também pode, em algumas circunstâncias, prejudicar. Portanto,
num módulo mais lento e, de preferência, não diretamente para a pessoa. Sim, exatamente. Para face e peito. Acho que já nos fica ali todos esclarecidos sobre a doença da asma. Obrigada pelo seu tempo e disponibilidade. Eu é que agradeço, mas se me permite, eu gostaria de referir só mais um aspecto em relação à asma em Cabo Verde. Nós estamos agora a desenvolver um trabalho de investigação em Cabo Verde sobre a asma, portanto, em crianças de 6 e 7 anos, nas escolas do ensino básico, inicialmente em Santiago. Portanto, iniciamos em Santiago e pretendemos alargar a todo o país. Portanto, eu gostaria aqui de apelar aos pais das crianças que frequentam a escola, que têm 6 e 7 anos, para colaborarem, porque vamos conseguir ter dados muito importantes sobre a prevalência da asma e de outras doenças, rinite e eczema tópico em Cabo Verde, que é um estudo que ainda não foi feito a nível tão nacional. Portanto, temos feito em pequenas zonas, mas a nível de Santiago inteiro, ao nível do país, não fizemos e pretendemos fazer isso até para conhecermos com exatidão qual é a real situação. E já começaram? Já começamos. Aqui vai ser Santiago inteiro? Santiago inteiro. Começamos no dia 24. Estamos em pleno... Mas está a ter alguma resistência ou não? Não. Estamos com muito boa aceitação por parte dos pais, dos professores, porque os professores aqui também são muito importantes para, portanto, o contacto com os pais. Tem sido excepcional e os pais têm colaborado de uma forma excepcional, o que eu agradeço e apelo para que assim continue, porque é muito importante nós termos dados reais do nosso país para que as medidas sejam tomadas de acordo com a nossa real situação. Muito bem, então já sabe, vou que mamá, papá ou encarregado de educação, botinho menino de 6 ou 7 anos, deixa-se fazer parte desse estudo. Muito obrigada, um dia feliz. Obrigada eu.